Você treina e treina e sente que não consegue aumentar a massa muscular? Hipertrofia feminina é o nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nossa entrevistada de hoje é a Camila Borduch. Ela é nutricionista, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional pela VP, pós-graduada em Fitoterapia pela VP, pós-graduada em Bioquímica, Metabolismo e Aplicações Práticas em Atividade Física pela FAPES. Tem extensão em Bioquímica e Metabolismo pelo Instituto Health Metrics, é personal e self-coaching pelo Instituto Brasileiro de Coaching e atua em atendimento nutricional há mais de 15 anos, nas áreas de nutrição funcional e longevidade, nutrição esportiva, estética e comportamental. Camila, que prazer conversar com você. O prazer é todo meu, uma honra. Agradeço o convite e espero compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês. A honra é toda minha. E olha, hipertrofia é um assunto que é pouco explorado no universo feminino, né? E que é extremamente importante da gente conversar porque, convenhamos que a gente tem uns desafios aí adicionais, né? Quando a gente pensa em hipertrofia, o mecanismo é o mesmo para homens e mulheres? O mecanismo, sim. Nós somos seres humanos, né? Então, o mecanismo, tanto do homem quanto da mulher, é o mesmo. O que eu vejo muito aqui na clínica, muitas mulheres acabam tendo aquele medo de treinar com cargas, de treinar mais intenso, com medo de ficar muito forte. Eu falo, não é bem assim. Apesar do mecanismo ser o mesmo, a gente tem que pensar que os homens, eles têm algo um pouco mais favorável do que a gente. A gente tem que pensar na testosterona, que é um hormônio onde eles têm 10, 15 vezes mais. Isso com uma mulher que tem níveis muito bons, né? Quase 20 vezes mais do que a mulher. Então, é um hormônio que aumenta a força. O homem também, ele tem mais fibra tipo 2, que é uma fibra de força. Então, o homem, ele vem com uma vantagem em relação ao ganho de massa muscular. Então, o mecanismo é o mesmo, mas os desafios para a mulher, eles são maiores do que para o homem. E principalmente para as mulheres que não treinam pesado, achando que vão ficar muito forte. Então, eu digo, não é bem assim. Você pode treinar muito forte se você não fizer o uso de esteroides, né? Que isso pode, sim, aumentar todo o tempo, né? Reduzir o tempo e aumentar o ganho dos músculos. Se você não fizer o uso de esteroides, você vai ter que ralar um pouquinho mais aí. Tem que ter muita disciplina com os treinos, com a alimentação, com o sono, com a hidratação. Então, é fundamental aí que pegue firme nos treinos para quem busca hipertrofia. Perfeito. Então, assim, saindo do mesmo ponto de partida, né? Ambos vão fazer ali o esforço do treino, porque sem treino não tem hipertrofia. Ambos vão ter aquelas microlesões, vão trazer alimentação para fazer essa recuperação e com isso aumentar a massa muscular. Só que naturalmente o homem vai ter mais facilidade por conta do cenário hormonal dele. É isso? Exato. Entendi. Então, com o mesmo esforço, a gente já está em desvantagem. E aí, para piorar, a gente faz menos esforço achando que vai ter um resultado que não é exatamente Porque as mulheres, elas acham, a grande maioria, né? Que se ela fizer um treino muito forte, ela vai ficar muito forte. Não é bem assim. A gente sabe que, eu falo que para ganhar massa muscular, é
Tem gente que treina bem, que se alimenta bem, e quanto mais treinado o indivíduo é, menos treinável ele se torna. Então, chega um momento que você fala, poxa, mas eu tô treinando, treinando, treinando e eu não consigo ganhar massa. Eu falo, tá perdendo? Não, então você tá ganhando. E só o fato de você não perder, principalmente quando a gente fala após os 40 anos. Após os 40 anos, a mulher ela já entra numa pré-menopausa. A gente já entra na idade das pausas. A gente tem, não é que a gente tem um declínio drástico dos hormônios, mas os nossos hormônios já começam a cair. E a testosterona, ela não é o principal hormônio fundamental para a mulher ganhar massa muscular. A gente tem que pensar no estradiol, a gente tem que pensar ali também no equilíbrio da progesterona. Então, esses hormônios, eles são muito mais importantes para a mulher do que a própria testosterona. Mas tem mulheres que, dependendo do quadro, né, do processo inflamatório, um desequilíbrio hormonal, às vezes o uso de anticoncepcional, elas têm essa testosterona negativa. Eu já cheguei a ter exame de paciente que vem lá indeterminado. Nem aparece no exame o mínimo que essa pessoa tem de hormônio. Então, isso também pode ser um dos desafios maiores para essa mulher ganhar massa muscular. Excelente. Então, eu acho que a primeira mensagem, né, para a gente passar aqui para as mulheres que desejam hipertrofia. Mulher, treine. treine bem, treine forte. Não se compara com o resultado que o homem vai ter, porque o nosso não vai ser o mesmo. O cenário hormonal é diferente, a gente tem desvantagem em qualquer idade, né? Porque seja uso de anticoncepcional ou mesmo sem, não temos a mesma liberação de testosterona, e se passou da menopausa, então maior dificuldade ainda. Então, primeiro, treine. É isso. Uma outra coisa que eu vejo aqui na clínica, eu estou gostando muito de atender pessoas 40 a mais. Eu passei dos 40 e como eu gosto de treinar, tenho uma alimentação muito bacana, regrada, treino bem, não dá também para a gente aceitar, nós mulheres, eu estou acima dos 40, então, eu já sei que é difícil ganhar massa muscular, eu já sei que eu não vou conseguir. Eu tenho pacientes acima dos 40 anos, mulheres até menopausadas, que fizeram a regulação ali, a reposição dos hormônios, com um corpo que hoje eu falo melhor do que menina de 20 anos. Eu tenho um paciente de 49 anos com um corpo que você fala, cara, mas é uma pessoa assim extremamente dedicada, ela treina, ela faz a marmitinha dela para comer, ela dorme, ela faz uso da suplementação, ela se hidrata muito bem, porque para você ter músculo você precisa de água. Então, não dá para também aceitar e falar assim, eu já tenho mais do que 40, ou eu tô com 45, então assim eu vou ficar. Porque a gente tem já esse fator, entre aspas, desfavorável, porque os nossos hormônios vão reduzindo. A gente não envelhece, por isso os nossos hormônios caem. Os nossos hormônios caem, por isso a gente envelhece. Então, quando você começa a treinar, você também vai estimular mais a sua produção de hormônios. Quando você tem uma alimentação bem rica em nutrientes, em fitoquímicos, em vitaminas, minerais, aminoácidos, você também vai melhorar todos os seus receptores, você vai melhorar a sua saúde como um todo. Então, você vai retardar a redução desses seus hormônios. E com isso, você vai demorar mais para envelhecer. Fantástico, fantástico. Então, assim, definitivamente é o contrário, né? Ao invés de passei dos 40, então tô derrotada, eu tenho alguns fatores que estão me desafiando mais, então deixa eu botar mais intensidade aqui para que o resultado venha. Então, vamos entender que chegamos, mandamos a mensagem, o pessoal vai treinar. Então, estamos treinando. Próximo passo, a alimentação. Como é que tem que ser a alimentação para conseguir essa hipertrofia feminina? O que eu vejo muito, as pessoas, quando pensamos em hipertrofia, elas pensam apenas em proteína. Então, minha dieta tem que ser hiperproteica, minha dieta tem que ser hiperproteica. A sua dieta, ela tem que ser mais proteica, porque você vai precisar de mais aminoácidos ali para que você consiga gerar uma síntese proteica. Porém, a gente não pode esquecer, e eu colocaria como em primeiro lugar, carboidratos. Os carboidratos, eles são fontes de energia para o seu músculo. Eu faço um comparativo, que quando você tem um muro, você vai construir com tijolo e com cimento. O tijolo é o carboidrato, o cimento é a proteína. Então, você precisa dos dois para construir um muro, um alicerce forte. Então, quando a gente pensa em hipertrofia, além de pensar num treino personalizado, individualizado, com
estímulo para a hipertrofia, a gente tem que gerar mais calorias, a gente tem que ter uma dieta com superávit calórico para que haja energia para que esse músculo se desenvolva. E, além disso, a gente tem que pensar numa proporção maior de carboidrato, porém com um pouco mais de proteína. Mas, em primeiro lugar, carboidratos. E gorduras a gente vai deixar ali numa proporção um pouco menor, porque a gente vai priorizar carboidratos e depois as proteínas. As gorduras, elas vêm ali para somar aquele cálculo que a gente vai gerar um superávit para que essa pessoa ganhe massa muscular. Na minha prática clínica, esse superávit, eu não preciso pensar em 1.000 calorias de uma vez, porque a ideia, principalmente para a mulher, é que ela ganhe músculo de uma forma mais seca, de uma forma mais limpa. Então, esse superávit, ele pode começar gradativo. Ele pode começar ali com 200 calorias a mais, com 300 calorias a mais, aí depois ganhou um pouco mais de massa muscular, vai mexendo na alimentação, vai mexendo na dieta novamente, para que a gente minimize a chance de ganhar gordura, porque quando você faz um processo de hipertrofia, o corpo ele não vai ali falar ganhe só músculo, ganhe só músculo, ganhe só músculo. Às vezes dá o ganho um pouco de gordura, mas também tem que cuidar, porque a pessoa fala assim, eu estou em hipertrofia, eu ganhei 5 de gordura e meio de músculo, alguma coisa está errada. Ou está num excesso de calorias, ou a pessoa não está treinando quanto o nutricionista achou que a pessoa estava treinando. Então, é importante ter esse contato com o treinador, quem é que faz todo o plano de treino, para que a gente consiga alinhar e consiga otimizar os resultados. Fantástico, fantástico. Assino muito embaixo. E aí ainda tem mais um componente que pode ajudar, né? A suplementação. Como é que ela entra nesse... Super. Hoje em dia, o que eu vejo as pessoas, ela tem uma rotina de vida onde a suplementação ela veio para otimizar os resultados. Então, quando a gente pensa numa dieta de hipertrofia, a gente tem que ter ali fragmentar a dieta e tem que ter a proteína presente ao longo do dia. Muitas pessoas acham que assim, eu quero ganhar massa muscular, então eu vou tomar proteína no pós-treino e tá tudo bem, ótimo, maravilhoso. Não, o seu pré-treino só termina, o seu pós-treino só termina quando começa o pré-treino do outro dia. Então, às vezes eu tenho empresários, mulheres que trabalham em escritório, que às vezes não conseguem levar uma comidinha mais proteica para comer no lanche da tarde. A gente pode entrar ali com um iogurte, adicionar o whey protein, ou adicionar o body balance, né, a proteína de colágeno, que também é muito bem-vinda aí numa síntese proteica. A gente tem que pensar ali nos aminoácidos em si, porque eu tenho pacientes que são vegetarianos, pacientes vegetarianos estritos, que não têm o consumo de nada de origem animal. Quando a gente entra com os aminoácidos e entra com uma proteína vegetal, a gente consegue todos os aminoácidos que são importantes para essa síntese proteica. Então, é bem importante que a gente faça os cálculos e o suplemento ele vem para nos facilitar. Na sua prática clínica, quando você atende mulheres buscando hipertrofia, seja ali dos seus 20 e poucos anos, ou esse cenário que me identifico, em breve estarei aqui também, dos 40 a mais, quais suplementos você costuma utilizar? Pensando em hipertrofia, assim, o meu queridinho, a minha queridinha é a creatina. A gente sabe que nós produzimos creatina a partir de outros nutrientes, dos aminoácidos do nosso corpo, porém, o que a gente produz não é o suficiente para a gente ter essa reserva no músculo. Então, a creatina, ela auxilia bastante nesse processo de manutenção da massa muscular, no aumento da força. A creatina também ajuda na saúde mitocondrial. Então, quando a gente pensa em hipertrofia, a nossa fábrica de energias são as nossas mitocôndrias, e a creatina, ela auxilia nessa saúde das nossas mitocôndrias, então a gente consegue também otimizar o ganho de massa muscular. A creatina é a minha queridinha. As proteínas, então eu gosto ou da proteína de colágeno, ou o whey protein também, a gente só precisa fazer o ajuste, né, quando a gente está pensando aí em leucina. Os aminoácidos, os sínteses é o meu queridinho. O que eu mais indico é o sínteses, o sabor,
a praticidade do sachê, então acaba sendo muito prático. Às vezes, nas minhas pacientes, ou nos meus pacientes que são vegetarianos, eu peço para usar antes da refeição, então, assim, eles levam no sachêzinho, abre, consome, porque quando a gente tem o blend ali dos outros aminoácidos presentes na alimentação, a gente consegue otimizar, né, a biodisponibilidade desses aminoácidos. Eu acho que são fundamentais aí nesse processo da hipertrofia. Os que eu normalmente mais uso são esses e gosto de otimizar também com os nutrientes que vão favorecer a saúde das nossas mitocôndrias. A gente tem que pensar aí também no zinco, a gente tem que pensar no ômega 3, porque o ômega 3 ele também auxilia, até em idosos a gente tem estudos mostrando o aumento, né, da hipertrofia com a utilização do ômega 3, então é um suplemento que eu também utilizo bastante na prática clínica. E eu acho que, no geral, focando em hipertrofia, são esses que eu mais utilizo. Excelente, são, mais uma vez, dicas extremamente práticas. E eu acho curioso, assim, pensando no todo do que a gente vem falando, que um grande ponto para a hipertrofia feminina é perder o medo, né? A gente precisa perder o medo de treinar, a gente precisa perder o medo do carboidrato, que a mulher costuma ter um pouco mais, a gente precisa perder o medo da creatina, que a mulher costuma ter um pouco mais, né? Então, perder os medos para conseguir esse resultado. E fazendo tudo, porque inclusive no comecinho você citou também, a gente sabe que treino é fundamental, que alimentação é fundamental, que água é fundamental e que tem que ter também todo aquele outro cenário, né? De ter um sono adequado, fazer um controle do estresse, tudo isso junto é essencial para a gente ter resultado. Se a mulher fizer tudo, ela perdeu o medo e ela cuida de tudo, quanto resultado ela consegue? Então, isso também depende, né? A gente não consegue quantificar, eu falo isso para todas as minhas pacientes, a gente não consegue quantificar porque o organismo, eu falo que é uma cartolinha mágica. A gente precisa cada vez mais personalizar, porque às vezes a mulher, ela dorme bem, ela treina bem, ela come bem, ela bebe água, mas ela está numa fase de estresse muito alta, ela está ali numa produção de cortisol mais baixa pela manhã, à noite não está conseguindo dormir porque está com cortisol elevado. Então, pensando numa mulher que esteja com tudo equilibrado e fazendo tudo o que nós falamos aqui, eu acho extremamente difícil ela não ter resultado. Agora, se ela está fazendo algumas coisas e ela não tem resultado, a gente tem que investigar a parte hormonal, a gente tem que investigar a saúde mitocondrial, a gente tem que pensar se esse treino realmente é um treino focado, porque tem muita gente que acha que está treinando direito, mas quando você vai conversar com o personal fala, tipo, bem ali, né? Às vezes a pessoa fala, não, eu estou fazendo alimentação toda bonitinha. Aí a amiga vem ou a mãe vem falar, não tá bem assim. E na cabeça dela, ela tá fazendo tudo certo. Mas eu não tenho paciente que faz tudo o que tem que fazer e não tem resultados. Às vezes, o que eu vejo muito hoje em dia é que as pessoas elas se auto-boicotam. Elas começam a colocar justificativa no que ela não está disposta a fazer para falar que ela não tem resultado e que ela não consegue. E essa mensagem, ela também é fundamental da gente deixar aqui para as pessoas. Camila, mais uma vez, muitíssimo obrigada e fica aí, já voltamos com a Nutri Responde.
Camila, hoje na Nutri Responde, a gente recebeu várias perguntinhas sobre você. Você é um exemplo, né? Você é um exemplo de colocar, de aliar a teoria com a prática, ter resultados excelentes e em um cenário que, assim, claramente a sua vida é bem puxada, bem corrida, você tem muita coisa para fazer. Então, se tem alguém que pode inspirar as mulheres com relação à hipertrofia feminina, é você. E a gente recebeu várias perguntinhas, então, sobre como é a sua rotina de treino, de alimentação e de suplementação. Bom, a minha rotina, eu acordo 5h40, então pela manhã, em jejum, eu faço uso de colágeno hidrolisado para a minha saúde intestinal e também para melhorar a minha hidratação da pele, as minhas unhas. Eu sou fã número 1 desse colágeno. E esse colágeno vem junto com creatina. Então, eu uso a creatina. Antes a gente achava que tinha que ter um carboidrato para otimizar essa absorção. Hoje a gente sabe que a gente consegue ter uma boa otimização da creatina ali mesmo sem o carboidrato. Aí eu venho para o consultório, tomo café da manhã aqui no consultório. Eu sempre não faço uso de leite com certa frequência, porque aumenta um pouco a minha oleosidade da pele. E eu não tenho muita compatibilidade com o leite, ele aumenta um pouquinho a minha formação de secreção. Então, eu optei, assim, deixo bem pontual quando eu quero consumir um iogurte e tal. Mas a dieta que eu tenho feito agora, eu uso a proteína de colágeno, utilizo uma bebida vegetal. Nesse momento, eu tenho usado de coco, eu vou trocando a minha dieta de uma forma cíclica. Eu agora estou numa dieta com um pouco menos de carboidrato, porque eu vim de uma dieta com carb up. Então, agora eu estou buscando um pouco mais de definição muscular junto com a minha personal. O treino continua pesado, no tanto que ela fala, se diminuir o carboidrato, o problema é seu. A carga está aí, toma que é sua. Então, eu tenho usado o Body Balance de manhã com a bebida vegetal. E eu gosto muito de comer raiz de manhã. Eu não tenho muita compatibilidade com o glúten, eu tenho geneticamente uma predisposição à doença celíaca e realmente o glúten ele me causa um desequilíbrio intestinal, estufamento, então eu não como glúten. Mas eu procuro muito uma alimentação limpa, então também para não ficar comprando pão sem glúten, que também tem conservante, eu como raiz. Então, tem dia que eu como mandioquinha de manhã, cozidinha e assada. Tem dia que eu como batata doce roxa, que é rico em fitoquímicos, em antioxidantes, vitamina A. Tem dia que eu como batata doce convencional, normalzinha. Tem dia que eu como mandioca, então gosto das raízes de manhã. Eu treino hoje no horário de madame, apesar de não ser. Eu treino por volta das 11h30 da manhã, porque eu venho para o consultório, atendo 2 pessoas, vou treinar, tomo banho e volto a 1h30 para depois atender até às 7, 8 da noite. Então, pré-treino, eu gosto de comer 2 bananas por praticidade. Então, eu mando 2 bananas ali para dentro, vou treinar, até mesmo porque o pré-treino começa de 6 a 4 horas antes. Então, a raiz que eu comi no café da manhã acaba também sendo o meu pré-treino. Volto para o consultório, almoço, então trago marmita todos os dias. Agora, a minha alimentação, como eu disse, está mais baixa em carbo, e realmente eu dei uma definida legal. Eu diminui um pouco o carboidrato, então eu como 300 gramas de legumes, como muito legume, então tem carboidrato, mas tem carboidrato mais dos legumes, e como 100 gramas de proteína. Aí tem uma fruta no meio da tarde, mas para o finalzinho do dia, eu tenho optado em jantar cedo. Eu janto no máximo umas 6h30, 7 horas. Então, depois dessa fruta, eu como um omelete com legumes de lanche e tenho feito um pudim de chia, porque é mais baixo em carboidrato, então tenho feito um pudim de chia com bebida vegetal. E à noite, eu vou até confessar que eu tô me surpreendendo. Às vezes eu faço esse lanche da tarde, eu não tenho fome para jantar. Eu chego em casa, tipo, satisfeita. E falo, poxa, eu até aqui acho que isso foi foram um dos motivos que eu consegui dar uma boa. Eu voltei de férias, assim, meu corpo respondeu super bem. E as roupas todas estão largas. Mas eu tenho um jantar também
com 300 gramas de legumes e 100 de proteína. Então, eu coloquei ali como uma meta, essa dieta são 15 dias, tem um casamento no sábado, eu quero usar um vestido, então eu falei, quando você coloca um propósito e você se planeja, você se dedica, você consegue um resultado. Eu chego em casa por volta de 8 da noite, o que eu faço para otimizar o meu dia? Eu já deixo tudo pronto, eu já deixo a minha bebida pronta, eu já deixo o meu omelete do lanche pronto, o meu pudim, eu fiz assim, no domingo, e deixei tudo já preparadinho ali, porque quanto mais você se planeja e se organiza, mais sucesso você tem no seu resultado. Então, hoje eu tenho feito o treino ABC, desculpa, ABCD, então são 4 treinos, bem focado em força, mesmo com carbo baixo, a minha personal não me deixa reduzir as cargas, ela até puxou mais no meu treino, porque ela falou, você com menos carbo, eu tenho medo de você perder massa, então eu preciso pelo menos garantir ali que o estímulo vem. Então, pensando nisso, eu já priorizo o carboidrato mais no período da manhã, que são as refeições pré-treino, e assim, coloquei trabalho muito mental. Às vezes me vem a vontade de comer um chocolate, um docinho ali, eu fico, qual é o seu propósito? São 15 dias que você colocou ali para você testar o seu corpo? Então, são 15 dias, vamos lá. Tenho feito no máximo 1 ou 2 refeições livres. E nessa estratégia que eu tenho usado, final de semana eu faço um carb up. Então, eu estou fazendo uma dieta ciclada, onde durante a semana eu diminuo para trabalhar com a insulina mais baixa, otimizar a queima de gordura. Quando para de queimar gordura, eu só com carboidrato ali para otimizar a queima de gordura. Então, com isso, eu vou fazendo esse ciclo que acaba me mantendo bem. Então, no começo da semana, os treinos de perna, eu estou com reserva de carbo, e aí ao longo da semana eu vou diminuir. Então, são estratégias que a gente faz com o personal, eu trabalho muito em conjunto com as minhas pacientes, junto com o personal, que eu acho que é o que vai, a gente melhora os resultados, e eu testo muito comigo. Eu faço o que eu falo. Acho maravilhoso, Eu sempre brinquei, temos que ser laboratórios ambulantes. Exato, eu adorei, laboratórios ambulantes, amém. Camila, muitíssimo obrigada. Gente, escutem isso. Isso é um dia na vida da Camila, né? Que é um grande exemplo, acho que é uma inspiração, e mensagens que são muito importantes ali, tanto de como cuidar a mente para se manter no objetivo, quanto a quantidade de vezes que você falou é por um período definido, né? Estou fazendo uma estratégia pontual, depois vai mudar. Então, eu acho que o grande ponto daqui é que vocês percebam que é possível, mesmo em uma rotina bem puxada, e que é totalmente individual. Este é um dia na vida da Camila, o dia de vocês é diferente, mas saibam que é possível e que é tudo adaptável à rotina de cada um, né? A gente consegue fazer esse trabalho. E digo mais, olha na rotina dela que é puxada, ela está fazendo estratégias avançadas. Isso aqui a gente está falando de uma estratégia avançada e é possível. Então, a gente consegue trazer essas mudanças, esses resultados na rotina de qualquer pessoa, né? Não, com certeza. E quando há uma estratégia, não necessariamente você vai fazer uma dieta low carb por um período longo. Às vezes você vem gradativa e você programa o seu corpo para aquele momento. Aí depois você coloca estratégias ali que vão otimizar, colocar até mais carboidrato. Então, final de semana, eu deixo o final de semana, porque é um dia que eu tenho um pouco mais de tempo para comer um pouco mais, ou você faz uma refeição livre. Então, são estratégias que encaixam para cada um. Então, eu falo, eu na minha rotina louca, eu consigo fazer? Então, todo mundo consegue. Exatamente. Camila, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço o convite, é uma honra. Foi muito bom conversar com você, trocar aqui esse bate-papo, e já aproveitei para matar a saudade, que estamos com saudade de você. Sim, muita saudade mesmo, e o prazer é todo meu de escutar, de ver você compartilhando esse conhecimento e ser essa inspiração que você é. Obrigada. Muito obrigada a todos vocês que nos assistem, escutem as sábias palavras, coloquem em prática, e com muito carinho da Nutri, a gente se vê.